Que bonito. Muito bem. Está no ar mais um episódio do podcast, o seu podcast de negócios da vida real. Sou Lúcio Aleixo Filho, sócio fundador aqui do Estúdio 767, que temos o prazer, mais uma vez, de receber esse podcast. Aqui somos barriga no balcão, falamos de negócios como eles são. Então, se você gostar, ter algum insight, uma coisa que você levar para casa aí como ensinamento para você, aproveita, deixa um like aqui, compartilha e leve essa boa mensagem para mais pessoas aí, Brasil afora. Tem aqui, mais uma vez, meu co-host. Dessa vez eu estou sozinho com o Lucien Newton. Olá, pessoal. Primeiro, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Era assim que o Lúcio falava, ele parou de falar. Acabou de pedir para trocar. E eu vou usar, porque já que ele deixou, né, de lado. Mas eu sou Lucien Newton, sou lá especialista em franquia, consultor, sócio da 300 Consultoria, sócio do Ecossistema 300. E o objetivo desse podcast é o que a gente vem fazendo já há muitos episódios, que é, como o Lúcio disse, melhorar um pouquinho o seu entendimento sobre o mundo dos negócios e da vida também, porque a gente não fala só de negócio, né? Então a gente fala de experiência de vida de todo mundo. Gostou? Comenta, curte, compartilha. Não gostou? Se comentar, vai ser deletado. A gente já fez isso várias vezes e faremos novamente. Estou brincando. Pode comentar, que vai ser deletado mesmo. Mas agora temos algo muito legal, que é um cara que veio para um evento muito bacana aqui em BH. A gente está em Belo Horizonte, para quem não sabe. E ele é amigo de longuíssima data do franchising. Estava me comentando aqui que tem 30 anos que a empresa dele é associada na Associação Brasileira de Franchising. E a gente aproveitou, e por isso que o Antônio Bortoleto, o nosso terceiro co-host aqui, ele sempre falta muito às aulas, ele não pôde estar conosco, porque ele me comentou que estaria no evento, me convidou, a gente vai estar nesse evento, é um evento muito bacana, que a gente vai falar disso aqui também. E a gente conseguiu uma brechinha para poder trazer a história dele e os aprendizados e ensinamentos que ele tem para passar para todo mundo aí. Eu vou deixar para o Lúcio apresentar. Beleza, estamos aqui, pessoal, com o Denis Santini. Seja muito bem-vindo, Denis. Ele é fundador do Grupo MD, autor de vários livros, inclusive o primeiro livro no Brasil de marketing para franquias, né? É o que falam. Eu acredito. Quando a gente fala de franquias, varejo e marketing, a gente tem uma verdadeira autoridade aqui na nossa frente. Já trabalhou aí com diversas marcas de franquia Brasil afora. Hoje está como chama? A Community. Community. É o foco principal dele. Ele vai contar pra gente. Além de professor há muitos anos, no curso da FIA, que é o curso mais renomado, referência do Brasil aí, para franquias e pós-graduação, não é isso? Isso, curso de MBA. Isso, bacana. Então, sem mais delongas, seja bem-vindo aí, Denis. Olá, muito prazer estar aqui com amigos, né? A gente quase demorou para começar aqui, viu, gente? Até contando para vocês como batendo papo, colocando a história em dia, que, fala isso, fala aquilo. Tô com medo de quantas horas vai durar esse podcast aqui hoje, mas estou muito empolgado de estar aqui nessa terrinha. Não comi meu pão de queijo ainda. Eu perguntei para minha esposa o que você queria de lá. Traz pão de queijo, né? Só, vou ter que levar um pão de queijo para São Paulo, mas é um prazer demais estar aqui. E eu perguntei aqui no início do nosso bate-papo qual era o objetivo do podcast. Aí ele falou assim, é ajudar quem empreende. Falei, estou no lugar certo, que eu estou na minha missão de vida, é ajudar quem empreende, principalmente através de franquia, que é um tema que eu adoro falar, adoro discutir, coisas boas, coisas ruins, mas no final é uma delícia de falar sobre. Denis, para a gente começar assim do começo, que eu acho que o começo é muito longe, hein? Tanto tempo, eu te conheço há tanto tempo que eu não sei se você já me contou isso. Como que você foi cair no mundo da franquia? Cara, essa história é interessante. Eu fui bancário, eu fui caixa de banco, do Banco Nacional, bonezinho do Ayrton Senna. Inclusive, eu tenho... Pena que na época não tinha as redes sociais, né? Eu ganhei um prêmio na época do banco, eu tinha 17, 18 anos, que o Senna me entregou num evento, no AMB. Massa. Pô, massa. Só entrega a nossa idade, né? Do boné? Do boné. Ele assinou o boné, me entregou. Eu não sei onde foi parar esse boné. Nossa,
Mas assim, não era ainda tão... Eu lembro que estava todo sem graça, que ele puxou o cartão, na época era o cartão Klesene. Quem é mais velho vai entregar a idade agora, que era um cartão do Banco Nacional, e trabalhava em banco. E eu estava me formando na faculdade, eu queria trabalhar com marketing. A sua formação foi financeira? Sou publicitário. Assim, não, eu sou publicitário. Era um emprego que eu arrumava. Sou de uma família de classe média, precisava trabalhar para poder ajudar a pagar as contas. De eu São arrumei Paulo. emprego de São Paulo, arrumei emprego no banco, caixa de banco. Fui caixa de banco, supervisor, tesoureiro e gerente de banco. Fui gerente de banco. Gerente de agência. Banco, gerente de agência. Cara, mas na época... Cara, essa é uma história longa. Só para dar um pouco de graça aqui, gerente de banco tinha muito poder, viu? Recebi uma listagem do carro forte, era o gerente que devolvia ou não o cheque, manualmente. A gente carimbava linha 11, linha 12, linha 13. Ó, quem trabalhou em banco aqui há mais de 30 anos atrás vai lembrar disso. Isso é década de 90, hein? Exatamente, né? Idade menos de 90. Eu tinha 17, é isso aí, 90, exatamente 90, 17 para 18 anos. E eu sou de 70, já entrega a idade, né? 50, mais de 50. Já tenho mais passado que futuro, mas dito isso, eu trabalhava no banco e eu estava me formando já, eu queria trabalhar em marketing, comecei a procurar emprego em marketing, né? E aí eu caí tô com uma história longa, curta, tá? Eu caí numa consultoria, eu fui ser estagiário do Paulo César Mauro. Você foi estagiário? Fui estagiário do Paulo César Mauro. Paulo aí, Paulo. O Paulo faz literalmente parte da minha história. A enciclopédia do franchise. PC, Paulo, né? Na época era PCM Franchise. PCM. Isso foi 90 e bolinha. Ele mandou uma foto minha num stand, dando um folhetinho da Rio Sil Quicks, a padaria do futuro, lá atrás. E eu fui estagiário dele. E aí, para encurtar uma história longa, eu era responsável ali, quando ele formatava as franquias, no marketing, eu desenhava um plano de marketing, desenhava o uso do fundo de propaganda, isso em 92. O Paulo me ajudava a mentir sozinho aqui em 93, 92, 93, que a gente desenhava, não tinha nem lei de franquia. O mercado não era nem regulamentado. Assim, a lei é de 94. né? Desenho de 94, eu falo que isso antes da lei. E aí, quando eu saí da PCM, que eu recebi uma proposta para trabalhar numa multinacional de tecnologia, nada a ver, os clientes do Paulo começaram a me ligar para fazer freelas de marketing. E olha, até para quem está me assistindo e está no final fazendo trabalho de conclusão de curso, estava terminando a faculdade, olha como faz tempo. Eu precisava terminar o trabalho de conclusão de curso. E o trabalho de conclusão de curso para quem faz publicidade é fazer uma agência. E eu falei, vou fazer uma agência especializada em franquia e varejo. Em franquia, na época. Virou real. E aí falo, o meu TCC, até eu tô todo arrepiado aqui, o meu TCC é o que me fez até... Eu passei por outras empresas, mas foi graças a ele que nasceu a AMD. Cara, o Paulo tá aí no mercado há muito tempo. A gente tem que trazer só comigo há mais de 30 anos. A gente tem que trazer o Paulo aqui. E o primeiro podcast de franquia do Brasil foi do Paulo também. Ah, é? Ele começou o negócio de franquia, se não me engano. Eu não lembro. Eu sei que hoje ele tem um livro bacana, né? Franchising do Futuro, já em vários idiomas. Tem vários livros. Quando comecei o estúdio aqui, aí eu ficava olhando, né? Quem tem podcast de franquia e tudo mais, o único que se achava naquela época era o do Paulo lá, que ele tinha uma mesinha assim que... E aí, então, foi com ele que comecei. E aí nasceu todo, e aí meus primeiros clientes, o próprio Paulo César foi meu cliente, e aí os clientes da PCM, e a coisa andou, eu comecei aí sim estudar, e aí, até trazendo a história do livro, legal... E aí, quando eu comecei a me especializar em franquia, também, de novo, são 30 anos, a gente vai perder um pouco a noção do tempo aqui, mas eu falei, cara, como é que eu vou ser a melhor agência? Preciso estudar um pouco mais. Comecei a estudar e procurar. E procurar o quê? Livro, procurar a parte acadêmica. E não encontrava. Eu encontrava conteúdos de marketing em livros de consultoria, do próprio Paulo, do Scherto, do André. Então, assim, vários livros, né? Mas principalmente do Paulo e do Scherto na época, brasileiros. E alguns livros internacionais. Mas sempre com um capítulo falando bem pouco do marketing. E aí eu falei, vou correr atrás desse assunto. E aí, junto com a Filomena Garcia, que na época era minha cliente na Farmais, convidei ela e ela topou e a gente escreveu o primeiro livro de marketing para franquia, segundo a Saraiva, o primeiro livro do mundo. Eu vou dizer que do Brasil, com certeza é. Foi lá em 2000 e bolinha. E o mais legal que esse livro, se você pegar ele hoje, não vai estar 100% atualizado, mas a essência dele está igual. Assim, eu vou falar uma coisa, pelo amor de Deus, com toda a humildade do mundo. Há mais ou menos uns 6, 7 meses atrás, um jornalista postou no LinkedIn que a primeira como é que fala? Não é resenha que fala, a primeira crítica que ele fez como jornalista foi do meu livro. E ele
isso 10 anos depois. Ele botou no LinkedIn faz pouco tempo. E ele falou que ele foi revisitar a crítica e ele pegou e refez alguns comentários do livro. E no livro, e graças a ele eu fui revisitar. Nem eu olho muito para ele hoje em dia. Agora eu tô olhando bem. Eu falava lá, há mais de 10 anos atrás, a importância das redes sociais. Eu falava do Orkut. Olha pra você ver. Eu falava assim, olha, é importante que o franqueado entenda a importância das redes sociais na comunidade local, etc. Eu falava do Orkut, eu falava do... aquele... como é que chamava? O MSN. ICQ, que era um pouco, falava assim, o uso daquilo para relacionamento com o cliente, que é muito com o WhatsApp, o Facebook, o Instagram. E eu falava assim, olha, quem não der importância a isso... Eu falo, cara, parece que eu peguei 10 anos depois. Fiquei muito feliz até porque tá lá no livro. E ele colocou lá, eu até brinquei que eu mandei para ele o 7 franqueado para jornalista. Sim. Esqueci o nome dele agora, depois eu vou dar a fonte depois, mas ele foi muito simpático nessa conversa. Olha que interessante. Denis, eu queria te perguntar, para começar os nossos insights aqui, o que a gente entrega para o nosso público, né? Me conta o seguinte, você é muito focado em varejo e franquia, obviamente marketing de varejo e franquia. Tem muitas operações no Brasil que não são franquias e são grandes redes de varejo, certo? E tem outras operações que são franquias, que Brasil afora e tudo mais, com diversas operações. Se você puder resumir, assim... O que diferencia você fazer um marketing para uma rede que tem muitas lojas que são próprias e outras que são franquias? O que diferencia ali na ponta? Você me deu, a gente nem combinou e você me deu uma deixa. O meu livro de marketing para franquia, o primeiro capítulo dele é o que diferencia tudo isso que você falou. É um bichinho chamado franqueado. Só em franquia tem um bichinho chamado franqueado. O resto não tem. Porque por mais que você pegue uma grande rede de lojas próprias, você é top-down. Você toma uma decisão, você desce o memorando, todo mundo tem que fazer, com competência ou não. Em franquia tem um bichinho chamado franqueado. Eu falo que a minha avó me ensinou, minha falecida avó me ensinou que PH tem som de F. Né? Farmácia escrevia com PH, né? Então eu brinco que em franquia tem um 5º P do Philip Kotler, que é o famoso pessoas, na verdade é franqueado. Só em franquia tem um bichinho chamado franqueado. Então o franqueado, ele cuida da operação, ele cuida do produto, ele cuida do preço, ele cuida do ponto de venda, ele interfere nos 4 Ps do mix de marketing. Então, a sua pergunta é bem bacana, porque a primeira coisa que diferencia é que só em franquia tem esse bichinho chamado franqueado. Então é fundamental para quem... Porque eu vejo muitas vezes isso. Você tem uma marca que já atua em rede e resolve franquear o seu negócio. Fala, nossa, eu achei que eu sabia trabalhar em rede. Você até sabe, mas não sabia trabalhar com esse bichinho chamado franqueado. Que ele é semidono, né? Ele bota dinheiro, ele coloca na frente, mas ele tem que seguir algumas regras e muitas vezes ele tem que ser convencido que aquilo é bom para ele também. Então, as marcas muitas vezes não estão acostumadas a ter que convencer alguém das suas definições, das suas decisões. E o franchising não tem jeito, por causa do bichinho que está lá, né? E ninguém vai fazer isso. Se o franqueado não estiver convencido, top-down, porque manda o contrato. Mas o que muda aqui no nível de agência, de marketing ou da pessoa ali que está desenvolvendo uma campanha, alguma coisa na ponta ali, qual processo decisório ela tem que tomar, tem que passar por um comitê, não tem? A primeira grande mudança é entender que você não obriga ninguém a fazer nada. Então, tanto que lá na agência, a gente tem toda uma metodologia para isso. Todos os meus briefings, por exemplo, o pessoal brinca que eu sou amigo de todos os franqueados, porque eu quero ouvir os franqueados. Então, a primeira coisa que muda é, vamos ouvir, eu vou mais longe, tá? Outra coisa que muda, consultor de campo. Então, assim, tem consultor ouvindo a gente, que vai ter. Eu falo, cara, como vocês são importantes. E saibam que vocês são muito importantes, porque você é o elo entre o franqueado. Para o franqueado, você é a voz da franqueadora, e para o franqueador, você é a voz do franqueado. Então, mandar um abraço para todos os consultores de campo, que são peças fundamentais. Dito isso, lá na agência, a gente tem alguns caminhos. Primeiro é ouvir o consultor de campo, quais são as maiores dores que eles sentem na ponta, e ouvir os franqueados. A importância de um comitê, de um conselho. Então é muito comum nas agências, nas empresas que têm mais resultados, principalmente em marketing, quando a agência é próxima dos franqueados. Que é até a essência do que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é da community. Então eu sempre fui muito próximo dos franqueados para ouvir as dores e dificuldades. Então a primeira coisa que muda é que todas as campanhas são pensadas que existem regionalidades.
Você vê o jeito de falar. Há muitos anos, a gente na agência evita fazer o famoso spot de rádio que usa no Brasil todo. Porque não dá para a gente esquecer o sotaque, esquecer as regionalidades. Então, pegando um exemplo bem simplório, só para representar tudo que nós estamos falando aqui, hoje em dia não faz sentido você fazer uma grande campanha que use no Brasil todo. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma campanha de rádio, a gente tem um locutor para uma região, uma locutor para outra região, que entende a fala, a regionalidade. Daí o franqueado também fala, opa... Se identifica. Isso foi feito para mim, sabe? Foi feito para minha loja. Lá vem aquele pessoal do Rio, de São Paulo, querer impor... Não é assim que funciona. Então, a primeira coisa é entender que existe, não é nem realidade, individualidades. E quando você... Que não é fácil, tá? Mas então você está dizendo aqui para mim que cada operação é única? Não. É importante saber que existe diferença. Então, a gente tem que ir entendendo isso, como é que a gente consegue disseminar isso de uma forma mais homogênea em toda a rede. Eu, sinceramente, eu fico com uma preguiça quando eu vejo propaganda aqui em Minas Gerais utilizando, sou mineiro, trem bom. Aí você vê que é um negócio forçado. Aí eu falo, que merda. Mas o Zema você gosta, né? Oi? O Zema você gosta. Mas ele é natural. Ele, né? Mas ele é natural, ele é ele, cara. Ele tá sendo o que ele é, mas aí você vê aquele negócio forçado, né? O contrário também é. Se você ouve às vezes e assim, quem me conhece sabe a minha relação com o Rio. Sou casado com uma carioca, então assim, sabe a minha relação com o Rio. Então assim, quando você ouve um sotaque muito puxado do carioca em São Paulo, pode ser que incomoda. O sotaque muito paulista, sotaque, Rameu, me dá 2 pastel e um chopps, assim, também incomoda. Então assim, eu tô dando um exemplo muito simplório, tá? Mas é forçado. Entender a regionalidade, entender como funciona. Então, acho que a principal mudança para quem trabalha com marketing é entender as regionalidades, as comunidades e as individualidades que uma rede de franquia traz para o mercado. Tá, muito legal. Muito bacana. Está buscando uma forma de revolucionar a gestão do seu negócio? Então você tem que conhecer a Sultz. Com a Sultz você tem tudo o que você precisa dentro de uma só plataforma, desde o controle total dos seus negócios, até relatórios gerenciais e uma comunicação fluida para toda a sua equipe. Tudo isso para que você possa tomar decisões mais acertadas dentro do seu negócio. E o melhor, é super fácil de acessar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou acesse www.sultz.com.br. Não perca tempo, venha descobrir como a Sultz pode revolucionar a sua forma de trabalhar e levar a sua empresa para o próximo nível. Controle total dos seus negócios, até relatórios gerenciais e uma comunicação fluida para toda a sua equipe. Tudo isso para que você possa tomar decisões mais acertadas dentro do seu negócio. E o melhor, é super fácil de acessar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou acesse www.sultz.com.br. Não perca tempo, venha descobrir como a Sultz pode revolucionar a sua forma de trabalhar e levar a sua empresa para o próximo nível. Então vamos lá. Você trabalhou em banco, foi Paulo César Mauro, rodou o mercado e a MD, Grupo MD, começou em... O Grupo MD oficialmente, assim, com CNPJ, foi em 97. Mas assim, quando a gente começou, era freela, né? Então, era a nota de um amigo, era RPA, né? A gente, no começo, foi em 96 a MD nasceu. Outubro de 96 a empresa nasceu. Eu trabalhava com o Paulo 93 até 94, até 95. E aí eu saí de lá, fui para tecnologia, e aí fiquei 1 ano e meio lá, e aí em 96 comecei a fazer alguns freelas, e desde 95, 96, e aí em 97 nasceu o CNPJ. E primeiro foi com uma agência. Hoje nós somos um grupo, né? E aí falando um pouco de mais empresas, não sei se está vinculado, mas eu sei da sua experiência que em algum momento você virou franqueado. Você resolveu também virar franqueado. Pode contar histórias aqui? Eu não conto. Não, pode. Essa é a curiosidade. Como que você foi virar franqueado? Porque o normal é virar franqueador, né? Porque você atende franqueador. Então, eu sou casado com uma ex-franqueadora, mandar um beijo pra Bianca. Eu sei que é atemporal o programa, mas hoje é o aniversário dela, tá? Então, hoje, dia nós estamos gravando o programa. Vai ser sempre o aniversário dela. Então, todo dia é dia dela. Mas voltando pra cá, ela era minha cliente, eu falo, não sei se ela mandou eu parar de falar isso, que é uma ameaça, tá? Que eu caso com o cliente.
cliente. Eu tenho meu só... o bom que você deve ter uns 300 clientes. Não, né? Então... ela mandou mandar, você casava, né? Não casa mais, né? Mas a gente casei com o cliente. Mas essa história é boa, Luciano. Olha, Lúcio, eu tava numa convenção de uma grande rede de franquia, uma rede enorme. Era uma convenção lá em São Paulo, no AMB. Eu ia apresentar uma campanha, Ana Maria Braga, escondida no fundo. Ela ia ser outra propaganda. E eu ali fazendo todo o mise-en-scène, dizendo que ia apresentar uma campanha, que eu amava a franquia, adorava a franquia. Aí lá no fundo um franqueado levanta a mão. 890, quase 1.000 pessoas ali, um auditório grande. Denis, aí eu falo, fui lá, levei o microfone, pois não. Você gosta de franquia, Denis? Gosto, amo franquia, mas você gosta mesmo de franquia, Denis? Tá aí todo empolgado e tal, né? Franqueado. Gosto muito. Você tem uma? Aí eu falei, não. Ele falou, por isso que você gosta. Você não tem uma? Você imagina a minha cara, né? Eu já sou meio gago, né? Então eu gosto de franquia, então tal. Mas aquilo me incomodou. Gente, cheguei em casa e falei pra minha esposa, né? Não era a Bianca, eu era casada com a Milka. E eu falei, linda, nós precisamos abrir uma franquia. Como assim? Outro negócio? Você tá louco? A MD já era um grupo, já tinha adolescentes. Outro negócio, falei, cara, como é que eu falo que eu tenho a melhor agência, melhor grupo de comunicação e não vivi a operação? Mas trabalha com mas tem que ter uma operação, tem que ter operação. E aí, aquilo me encasquetou, e quando me encasqueta, quem me conhece sabe, sobre uma franquia. E na época... Isso foi quando? Isso foi em 2007, 2008, mais ou menos, Eu falei que eu tenho medo de errar um pouquinho o tempo, mas tá no livro. Acho que foi 2007. Se eu errei por 2 anos para frente, 2 anos para baixo. E acho que foi 2007, porque o Rei do Mate foi em 2008. E aí eu abri a primeira franquia no Brasil da Contours, que era esse cliente me contratou para lançar a marca no Brasil, era uma marca americana, de academia só para mulheres, tinha Curves, Contours, Silhouette, nome assim, né? Contorno, silhueta e curva, né? Curves, Contours e Silhouette. E eu fui o primeiro franqueado no Brasil da Contours. E eu falo que meu mundo caiu. Foi até que aí resolvi escrever livro, tudo nasceu daí. Aí quando você deu vontade de voltar na convenção e responder pro franqueado. Eu respondo, continuo apaixonado. De lá para cá eu tive 12 operações, até para encurtar a história longa, que eu falei, o podcast vai longe. E aí, mas essa história é boa, quando eu virei franqueado, eu falei, agora eu vou deitar, né? Cara, eu lembro que eu falava, meu Deus do céu. Eu brinco assim, né? Comecei a brincar. O que acontece quando tem greve de ônibus? Quem é que vai pro balcão? Franqueado, quem tá aqui me ouvindo, franqueado, sabendo do que eu tô falando. Cara, se falta funcionário, hoje tem Uber, você manda o Uber vir. Como é que fazia? Não tinha. Domingo, pagar táxi? Domingo, meio-dia, a loja de shopping tá abrindo. Eu tinha uma academia, 6 da manhã. A academia abria às 6h30 da manhã, 6h30 da manhã. Então, às 6 horas tinha que estar a equipe lá. Seu Denis, não vou poder ir. E era uma academia pra mulher. Eu não passava da recepção. Aí cutucava, temos que ir pra lá. Mas como assim? A menina não tem ônibus, greve de ônibus. Ou a enchente, ou o filho tá doente. O que você faz? Vai pro balcão. E quando falta a atendente e a menina da limpeza? Academia sem limpar? Banheiro? Quem é que vai limpar o banheiro? Franqueado. Na época, o sistema americano, internet conectando. Cara, de escada, isso foi longe lá, não é nem de escada, mas era ruim, né? Caía a internet, ficava no telefone lá, segurando com uma marca X, não importa qual, não queimar ninguém. E aí, a gente ficava lá. Cara, eu falo, cada dia de um franqueado é uma caixinha de surpresa. E uma coisa que eu aprendi também, o B2B, você senta aqui numa reunião, toma uma decisão, vai implementar, demora 20 dias, 15 dias para implementar. Franquia, uma decisão que toma de manhã muda as vendas da tarde. Nós estamos falando sobre isso aqui agora. Se eu mudo uma roupa de lugar na vitrine, muda a venda. Se a minha atendente falta, se quebra o sistema. Aconteceu um caso na minha academia que uma cliente deixou cair um pezinho no pé da outra cliente, quebrou o dedo dela. Quem paga essa conta? Porque estava molhado o equipamento, porque não tem onde coloca o negócio. Uma outra cliente bateu no estacionamento, bateu no carro da outra cliente franqueada. É assim. E aí, alguém pergunta, Denis, e você ainda gosta de franquia? Sou mais apaixonado ainda, porque eu tinha para quem ligar. Aí eu começo a perceber o quê? Aí começou a nascer muito da minha história. Por isso que eu agradeço muito, até hoje, esse franqueado. Pena que eu não sei o nome dele. Mas a minha vida mudou, a minha agência mudou. Depois que eu virei franqueado, a gente criou uma metodologia que a gente chamou de Net Franchise Program. A gente criou um programa na MD que era expansão, inauguração e gestão. Porque eu passei por isso. Como é que eu escolho uma marca? Eu fui o primeiro franqueado no Brasil. Como é que eu inauguro essa marca? Depois, como é que eu vou gerir essa marca no dia a dia? Então, graças a eu ser franqueado, aí eu fiquei o doido dos franqueados. Aí eu falei, cara, legal, você tem uma academia americana, tudo fácil, quer ver você ter alimentação. E aí veio o Rei do Mate. Depois eu posso contar mais, veio o L'Occitane, veio o Nut Bavária, veio o achei legal demais o que você falou agora. Que demais, né? Muito massa.
qual que é a diferença? Você tem para quem ligar. Exato. Isso faz muita diferença. Não, obviamente, o franqueador ele tem que ter mostrar que é o papel dele na rede de franquias, o franqueado tem um papel dele, mas só esse fato de ter para quem ligar. Porque esses problemas que estão no dia a dia aí de qualquer negócio, é independente se é franquia ou não. A diferença é que com franquia, metodologia, você tem método, processo, você tem ali uma operação tipo o Cacau Show. Você tem outro franqueado igual a você. E tudo mais, você tem 3.000 operações Brasil afora. Igual a sua. Que ele passa por aquilo todos os dias, né? E a chance da tentativa e erro já ter sido solucionada lá atrás, ela fica muito grande. Uma gigantesca. E assim, uma vez eu vi esses memes da internet, né? Que era uma brincadeira do pupilo perguntando pro mestre como é que ele fazia. Você pode falar, no caso, cagada aqui? Pode, claro, né? Aqui querido mestre, como é que eu faço menos cagadas, né? Aí o mestre fala, experiência, querido pupilo. Muita experiência. Aí o pupilo pensa. Querido mestre, como é que eu adquiro experiência, querido mestre? Ele, fazendo cagadas, meu querido Cagando pupilo. muito. Então assim, na verdade no franchise, algum franqueado já fez alguma coisa ou aconteceu alguma coisa que você pode aprender com ele. Então hoje o grande desafio, para mim foi o grande desafio, primeiro eu comecei a entender, de novo, uma história longa, curta, eu comecei a perceber que eu aprendia com outros franqueados. E aí, depois eu posso até contar como é que eu aprendi, isso também foi um outro insight de uma convenção que foi nesse caminho. Mas eu queria falar uma coisa desse negócio que você falou de ter para quem ligar. Apesar de qualquer negócio ter para quem buscar, em franquia você tem isso, é entender a arte de você pertencer a uma comunidade. Quando você entra para o franchising, é uma comunidade que transcende só a sua marca. E eu falo isso com muito carinho, eu sou um apaixonado pelo setor de franquia. Você vê, e é muito comum, muitos franqueadores se ajudando, muitos franqueados se ajudando, fornecedores. Cara, você troca de emprego ali, você acaba caindo ali. Então, para mim, franchise é uma grande comunidade de empreendedorismo. Então, tem problema? Lógico que tem problema, mas tem muito mais acerto que problema. Então, isso que eu brinquei ter para quem ligar é você até chorar. Depois que eu virei franqueado, eu comecei a perceber como eu era um líder solitário na minha agência. Tanto que uma das outras coisas, terceira, quarta, quinta coisas bacanas que eu fiz foi ter sócios. A minha empresa triplicou de tamanho depois que eu tive sócio. Depois você colocou sócio. Porque daí eu comecei a também ter para quem falar, hoje eu não estou em condições, hoje a bola está contigo, se vira aí, vamos junto que a gente vai resolver. Então, o franchise já tem isso na essência, essa troca. Essa troca de sociedade. E hoje você tem quais marcas? Hoje eu sou franqueado só do Rei do Mate. De lá para cá, aí até contei uma história bacana também. Aí eu quis ser franqueado de alimentação. Aí virei franqueado do Rei do Mate. Depois eu conto como. Depois eu virei franqueado da Nut. Você precisa ter quiosque. Fiz franqueado da Nut. Você precisa ter uma marca mais de moto nacional. Fui franqueado da L'Occitane ao Brasil, cheio de regra. E depois acabei entrando no rumo de serviço, de estética. Só que aí eu descobri. E a minha agência cresceu muito nesse período. E é porque eu levei isso para ela. E uma das coisas que eu aprendi. Porque eu vou contar essa história que eu acho que ela é bacana. Vou até me antecipar. Me desculpa se estiver me empolgando. Vocês não, me importem, tá, gente? Aqui, se deixar tá legal, a gente desculpa, vai deixando. Eu me empolgo. A gente fica calado aqui também para não avacalhar um corte, né? Depois vira corte. Mas é isso. É bom. Mas sabe que tem uma segunda história convenção. Olha, gente, eu adoro convenção. Agora palestrando, adoro convenção. E depois eu fui para a primeira convenção do Rei do Mate como franqueado. Eu adoro essa história, porque essa foi o grande turn point da minha vida de negócio. Primeiro foi ter a franquia e mudar a minha agência, implementar mais. Aí sim eu pude ver que eu podia viver os dois lados. Na primeira convenção do Rei do Mate, eu cheguei na convenção e a maioria das convenções tem a premiação dos melhores franqueados, né? Se não tem, queridos franqueadores, façam. Porque é muito bom você direcionar pela assertividade, né? Não é você punir quem erra, mas é você valorizar quem acerta. Reconhecer os melhores, né? Essa é a palavra. Aos bons tudo. Exato. Isso vale para muita coisa na nossa vida, até para família, filhos, etc. Mas voltando para cá. E lá ia ter a premiação dos 10 melhores, ia ter os melhores franqueados e tal, ia ter os 10, eu não fiquei nem entre os 10. Aí eu virei pro meu sócio, na época, operador, que é meu ex-funcionário, Daniel, que hoje é meu amigo, ex-funcionário, ex-sócio e meu amigo. Então, assim, eu acho que eu me dou bem com o relacionamento. Minha ex-mulher dá aula de yoga na agência até hoje. Eu fiquei impressionado que ele chamou a ex-mulher aqui, falou o nome da sua ex-mulher, você falou o nome da atual, da Bianca, e aí depois você falou o nome da ex e ainda chamou a ex de linda. Que na verdade, história, porque você foi fazer o exemplo contextualizado. Mas foi um ato falho, porque eu chamo a Bianca de linda. Falei assim, nossa. Eu chamo a Bianca, foi ato falho, mas foi ato falho ao contrário. Porque o apelido de linda é da Bianca. Eu nem lembro
lembro qual era o apelido da minha. Era Miss só. Aí, Bianca, consertou. Não. Ela vai ficar brava comigo, mas ela é a linda. No dia do aniversário dela, é sacanagem. Lembra que você podia cortar alguma coisa? Dá pra cortar isso? Dá pra cortar isso, esse corta. Não precisa cortar, não. Mas voltando pra cá. E eu tava lá na conversa, até suei agora. Isso aí dá atenção, né? Mas linda é a Bianca. Mas voltando pra cá. Vai pra aquele episódio especial dos bloopers, sabe? O que eu vi ele falando, ele não percebeu, mas ele falou ali na hora de contar. Eu percebi, mas tentei deixar passar, você não deixou passar de leve. Eu na hora falei, não tô entendendo. Não, é ao contrário, pelo amor de Deus. Esse aí você pode cortar. Mas não corta, né? Sei lá, vou voltando pra cá. Aí eu tava na convenção e aí foi lá eleger os 3 melhores franqueados, então não fui eu. Eu sei que subiu no palco o melhor franqueado do Rei do Mate. Quando ele subiu, ele começou a falar, eu meio ali com uma invejinha branca, né? Uma invejinha branca, esse também é bom, uma invejinha positiva. E começou a falar e falou, o cara é bom. O cara é bom. Eu falei, Dani, o cara é bom, Dani. E aí ele me soltou a seguinte frase, eu olho a casa depois da vírgula. Ele soltou num outro contexto, CMV, custo da mercadoria vendida, para quem trabalha com alimentação e tal. Cara, o centavo. Quando ele falou aquilo, eu virei pro Dani e falei, pô, Dani, cara, rápida, olha a importância de ter sistema também, né? Quanto é o nosso ticket médio, Dani? Cara, ele abriu ali e tal, celular, e, cara, R$ 9,20. Eu, puta, R$ 9,20 nosso ticket médio. Café. Eu vendo muito café, pão de queijo, café né? e pão de queijo. Principal do Rei do Mate. E isso foi em 2007, 2008. Aí eu falei, Dani, quantos atendimentos faz por dia a gente faz lá? Nossa loja é dentro de uma universidade. 550 atendimentos por dia. Eu vendia ali entre cafés e tal. Aí eu falei, cara, 550 vezes 90 centavos. Se eu aumentar 90 centavos por cliente, vezes 550, vai dar R$500 por dia. Vezes 26 dias que eu fico aberto, e domingo eu não abro, 26 dias que eu fico aberto, dá 13 pau por mês. Eu faturava na época 70, era um bom faturamento até. Isso em 2006, uma cafeteria. Cara, aumentar 13 mil reais é quase 20%. Bom, daquela ideia daquele franqueado, que muita coisa mudou para mim ali, ele falou outra coisa também, ele falou, esteja próximo do seu cliente. 2 coisas que ele falou, eu falei 2 coisas aqui no nosso bate-papo. Eu botei no meu caixa tudo que era menos de R$1. E treinamos o caixa para oferecer coisas menos de R$1. Então, assim, café pequeno e arredondamos com o apoio do Rei do Mate, lá ele tem 3 tabelas, arredondamos algumas coisas para 90 centavos. Então café pequeno por grande, 90 centavos. Colocar borda de Nutella, 90 centavos. Oferecer um Halls, 90 centavos. Um Trident, juro por Deus que um Halls e um Trident era menos de R$1 há 15 anos, 20 anos atrás, tá? Então, voltando para cá. Bom, e colocamos aquilo no caixa. E outra coisa também que a gente fez, esteja próximo do cliente. Cara, a turma da noite está cansada. Vamos oferecer açaí, vamos oferecer Red Bull. A turma da manhã, vamos oferecer um café, vamos oferecer um combo. E criamos cardápios por horário, que era diferente. E outra coisa, a fornada do pão de queijo. A gente seguiu o manual e não o intervalo, e não o recreio. Cara, quer coisa melhor do que o cheirinho de pão de queijo na hora do intervalo? E mudamos o horário da fornada do pão de queijo. Então, aqueles dois insights a gente mudou. Vou encurtar. Nosso ticket médio pulou de R$ 9,20 para R$ 10,70 e meu faturamento pulou de 73 mil para 98 mil reais no mês seguinte. Com dica do franqueado. Uma frase da fala dele na convenção. E aqui eu falo, cara, valorize essa troca. Quase o telefone ao vivo ali. Dali pra frente, meus amigos, eu virei o louco dos franqueados. Eu comecei a visitar o melhor franqueado por turnover, o melhor franqueado por ticket médio, o melhor franqueado venda no metro quadrado, o melhor franqueado por reter talento. E a cada visita, eu trazia algum insight que melhorava a minha operação. Hoje, meu Rei do Mate está entre os 10 maiores reis do mate da rede toda. Graças muito ao meu operador, que entendeu um pouco sobre isso, etc. Mas olha o quão valioso é esse aprendizado. E é legal isso que você fala, o ambiente, mas você também precisa ter uma franqueadora que deixe esse canal aberto, né? Que incentive essa troca entre franqueadores. Porque tem muito conhecimento. E o franqueado, né? E eu acredito que isso está no seu livro, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. O franqueado, ele precisa deixar de ficar ali só naquele cenário. A franqueadora que tinha que ter me falado isso, a franqueadora que tinha que fazer, isso era a franqueadora. Não. Tá atitude empreendedora. Tá ali, o conhecimento tá ali, prestar atenção dentro da rede, no que
os outros franqueados estão fazendo, que outras redes de franquia os franqueados estão fazendo. Isso é muito bacana. Muito aí que vem a sementinha do community. Aí que vem a sementinha do community, e até pegando a sua fala, foi aí que nasceu a community, que é a maior comunidade de franqueados do Brasil. Aí que nasceu o meu livro 7 Franquehábitos, porque daí eu comecei a conhecer os grandes franqueados. E aí uma coisa que uma reflexão que me pegou, por causa, inclusive, do Rei do Mate, que eu tenho muito carinho, inclusive vou estar na convenção falando um pouquinho dessa história, eu comecei a ficar indignado. Por que numa mesma rede de franquia, quem está ouvindo a gente aqui, que é franqueador e franqueado, queria que você pensasse junto comigo. Mesma rede de franquia, eu tenho franqueado ganhando muito dinheiro, eu tenho franqueado ok e tenho franqueado perdendo dinheiro. É a mesma franqueadora, é o mesmo franqueador, é o mesmo produto. Ah, mas é o ponto. Vamos pegar pontos semelhantes. Nós vamos depois até falar de repasse aqui, que é um tema que eu estou super empolgado. Que é outra coisa muito bacana. Que é bacana. Então, assim, pontos semelhantes, eu tenho franqueado indo melhor do que outro. É esse bichinho chamado franqueado. E nem é nenhuma crítica quem vai mal. Às vezes é perfil. Às vezes, o que você falou aqui é incrível. Às vezes tem um franqueado que fica esperando, porque ele acha que ele comprou uma franquia e não deve fazer nada que no verificador. Não, você é um empreendedor. Por um acaso você escolheu empreender através de uma franquia. Você podia abrir, eu podia abrir o Dennis Mate. E eu teria o mesmo, só que eu não teria o telefone, eu não teria outros insights. Então, e se a gente invertesse um pouco o jogo? Falar, vem cá, se eu não tivesse a franqueadora e resolvesse empreender, o que eu teria que estar resolvendo sozinho? Eu teria que desenvolver fornecedor, embalagem, produto? Cara, não é para mim. Alguém já está fazendo isso por mim. É isso então, aí. O que eu posso fazer para tirar o melhor proveito disso? Então, eu comecei a ficar doido, comecei a ver que alguns franqueados faziam coisas muito além da conta do que a franqueadora pedia. E aí tem até um caso interessante, que eu vou fazer um rápido merchan aqui, eu tenho um podcast também, até podia fazer um dia uma collab, né? Dá para fazer, dá pra gente. Podcast no Devan. E dá pra... tem a Devan. Eu vi isso mesmo. O Divan com franqueado, entendeu? Pô, depois vocês entram aí, Divan com franqueado, é dentro do Mavan, um podcast sensacional. Que roda o Brasil para contar essas histórias. Esse é o objetivo. E eu esqueci o que eu ia falar, mas o que era? Lembrei agora. Eu conheci um franqueado, nós estamos falando de franqueados incríveis aqui, o Michel, que é um franqueado da Gran Cru, lá do Rio de Janeiro, que é um ex-garçom, vale a pena ouvir o podcast dele, o cara é um ex-garçom, e ele conta como é que ele hoje é o maior franqueado da Gran Cru, que é uma rede de vinhos, né? E ele é garçom, que virou sommelier, vendedor de vinho, etc. E ele fala, Denis, se eu esperar só as ações... Ele não fala no sentido crítico, não. Ele fala no sentido de entender o negócio. Se eu esperar só as ações da franqueadora, é 20% das minhas vendas. Os outros 80% sou eu que vou atrás. E ainda bem que eu tenho um portfólio maravilhoso, uma marca incrível, que eu posso correr atrás. Então, meu papel é fazer evento, entender quais são os condomínios perto de mim, me aproximar do shopping center, criar momentos de lazer com vinho, capacitar minha equipe de vendas para cumprir as metas diárias de processos de venda, e 80% eu busco. Olha que pensamento incrível. Você sabe que a gente fez um podcast com o Felipe, da Maria Brasileira, e com o Beno, da Tribeca? A gente gravou com eles aqui também há pouco tempo. E saiu essa pergunta, porque o Beno é franqueado da Depill Action. E comprou, inclusive, um repasse, que depois a gente fala disso. E aí o ponto foi, Beno, vamos quantificar? O que você acha que é responsabilidade da franqueadora? O que você acha que é sua? E foi essa a equação aqui. Foi o 80-20. 80% está Mas você pensa aqui. Bem, a pessoa que é franqueado, por que ela consegue pegar 80% do tempo dela para poder correr atrás? É justamente porque ele é um franqueado. Não tem que pensar em um montão de coisas que já está lá. Não tem que pensar em nada. Né? O cara que não é, por exemplo, aqui no estúdio, a gente cresceu bastante, percussor de podcast no Brasil, tem... Cara, um dos primeiros podcasts em vídeo foram gravados aqui, então tem há muito tempo... Muito prazer estar aqui, viu? Muito prazer, me sinto honrado, viu? Muito bacana. E aqui no estúdio, cara, muito do que a gente tem aqui é a gente que desenvolveu, né? Câmera, sistema, transmissão, backup... E é incrível aqui, pessoal, tô mexendo em casa, o pessoal caprichou aqui, viu? Não é fácil, então se um dia eu vier a ser uma franqueadora de estúdios de gravação... Cara, o tanto de conhecimento que eu vou levar para alguém, o quanto de cagadas que você já teve e vai levar isso como experiência para eles não fazerem essas cagadas, né? E ter a experiência de montar um estúdio. Vamos falar de uma necessidade de todas as empresas? Vender mais. E falando em vender mais, a Foco Marketing tem a solução ideal para o seu negócio. Além de tráfego pago e criação de conteúdo, eles acompanham todos os passos do seu funil de venda,
treinam sua equipe e te proporcionam soluções tecnológicas que englobam todo o processo comercial da sua empresa. São mais de 250 marcas atendidas no franchising nacional. Você quer saber mais? Entre em contato agora com a Foco através do QR Code que está na sua tela e informe o código podcast para que você possa ter condições especiais para ajudar o seu negócio a vender mais. Gente, eu peguei o livro aqui, abri no meio aquí e saiu, parece que tá parecendo aquelas livrinhos de sorte, sabe? Que você lê frase do dia e tal. Eu abri, caiu exatamente no que a gente acabou de falar. Ó. A Patrícia Leal, multifranqueada do Girafas. Girafas. Tá. Quando entendo que o franqueador é meu parceiro, vou me dedicar muito mais, não só pelo lucro, mas pela sustentabilidade do negócio. Olha que bacana. E se abrir essa frase dela, se você apontar a câmera para o QR Code, você vai ouvi-la falando essa frase. Ah, sai o vídeo. Porque é um áudio. Todo o livro foram mais de 30 horas de gravação. Então, a cada vez que tem um QR Code aí, você aqui, tem ele falando o que está escrito aí. A entonação dele, a voz dele, o que ele falou. E eu tenho aí franqueadores e franqueados falando um pouco sobre multifranqueado. Tem a Adriana, você fala disso, então tem a Adriana Auriemo da NUT. Você falou do Felipe, eu estive na convenção da Maria Brasileira, o Felipe deu o livro para todos os franqueados e até ele brincou que eu estive lá por causa de uma franqueada. E ela que me apresentou. Então ele falou que ela insistiu para que me levassem lá e até agradeço. Me fugiu o nome dela aqui agora, mas eu vou colocar depois, vou pedir para você botar nos créditos. Vamos colocar nos créditos, vamos colocar o livro, onde que compra, onde consegue. Que ela é um amor de pessoa e ela acho que assistiu uma palestra e quis e a gente foi para lá e aí foi muito bacana que foi a gente poder falar dos 7 franqueados de alta performance. E depois a gente voltou numa live para conversar com os franqueados que implementaram os 7 franqueados depois. Vamos lá. Então, quais são os 7? Não, conta... Por que de onde saiu isso aqui? E olha que ele abre, que ele vira um cartaz, né? A capa vira um cartaz. Tudo foi aprendizado, que é para o franqueado colar. E alguns têm me mandado, inclusive que mandou emoldurar, que é o resumo do 7, que é para lembrar. Isso, que legal. Então tem outra capa aqui, né? Que é a capa do livro mesmo, mas aqui envolve cartaz, a contracapa. Pode abrir a lateralzinha, que tem o 7 para você botar isso na parede. Aqui, porque não é sobre atitude, é hábito. Olha que bacana. E aí por que são hábitos, né? Até contando um pouco, porque atitude é incrível. Mas eu faço uma brincadeira. É muito comum, é que nem você vai fazer regime, né? Começa segunda-feira você começa, terça você faz, na quarta, na sexta não tá fazendo mais nada. Então assim, a vida, e pra gente se tornar bem sucedido, é consistência e frequência. E isso você só faz com hábito. Então eu brinco muito, não é? E eu falo, quando eu vou fazer a palestra, quando eu vou falar sobre o livro, eu falo muito isso. Pode ser até que algumas coisas que eu falo aqui, você fala, mas isso eu já fiz. Eu falo, mas com que consistência? Com que frequência? Qual foi a última vez que você fez? E por que você deixou de fazer, né? Porque as pessoas... deixou de fazer. As pessoas param, porque não funciona, mas é porque você não pode fazer uma, duas, 10. Você tem que fazer 1000. Exato. E aí, até você perguntou, o livro, os hábitos, por que são 7? Primeiro que eu me inspirei no Stephen Covey, de verdade, que é os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. E também quando eu cheguei a 7, falei, acho que é legal. Eu comecei a visitar, eu estava até contando pro Luciano, tomando o meu 3º cafezinho, que isso aqui também eu pedi aqui em Minas, né? O cafezinho, pão de queijo, vai indo, né? E aí eu tava falando que eu, me inspirando no Stephen Covey, eu comecei a ficar intrigado, porque eu queria ser esses franqueados. Eu falei, cara, eu vou descobrir qual é o franqueado perfeito. E eu percebi que não existe um perfil único de franqueado de alta performance. E sim, eu comecei a perceber nessas gravações todas, essas mais de 30 horas, que os melhores franqueados do Brasil e do mundo, e eu tive o prazer de conhecer o Guilherme Perales, e aí foi graças a uma frase dele, Lúcio e Luciano, dá pra fazer uma dupla isso, hein? LL. LL. Graças a Deus não tem o Antônio aqui, né? LLA, né? Podia ser até uma aplicação financeira, só, né? Olha só. Dá pra criar uma sigla, né? Criar uma criptomoeda, olha aí. Mas voltando pra... Memecoin. Existe um evento que acontece em Las Vegas, que eu já vou desde 2017, há 7 anos, que é o maior encontro de franqueados do mundo. Inclusive, é por isso que eu tô aqui, né? A gente tá trazendo pro Brasil, rodando o Brasil com o pós desse evento, que é o maior
encontro de franqueados do mundo, que é a maior troca de relacionamento entre os maiores franqueados. Estão falando que faturam bilhões de dólares. E eu conheci o maior franqueado americano que não é de M&A, que é um franqueado, vamos chamar de pessoa física. Ele é uma corporação, são 800 lojas, né? O cara fatura $1 bilhão. E numa rodinha, num happy hour que acontece nesse evento, ele estava lá esse ano, inclusive, batemos um papo rápido, Guilherme Perales, e alguém perguntou para ele assim: Guilherme, nunca pensou em ser franqueador? Aí ele falou assim: eu sou meio burrinho para ser franqueador. Falei, quando o cara que fatura $1 bilhão fala que é burrinho de dólares, 6 bi de reais. Você é inteligente, o que fala que é burrinho, o que eu sou, né? E aí, como assim burrinho? Fala assim, eu tenho que pensar em produto, serviço, uniforme, desenvolver tecnologia, desenvolver novos serviços, concorrente. Cara, eu sou bom de loja. Eu sou bom de gente, eu sou bom de comunidade. E olha, o cara tem 800 lojas. Se ele visitar uma por dia, demora 3 anos para voltar na primeira. Então, assim, não é sobre ter barriga no balcão. Isso é o grande dilema do multifranqueado. Que eu acho que a gente pode até aprofundar aqui. É bacana esse ponto. É aquilo ser a sua atividade principal. E aí você desenvolve processo, metodologia para transformar aquilo em escala. E o franqueado bom, ele entende o papel dele. E não virar franqueador. E tudo bem também se ele virar, mas aí é outro caminho. O cara que se especializa em ser um franqueado profissional, ele fica desejado pelas franqueadoras. E ele também consegue algumas condições diferenciadas. Mas dito isso, quando ele falou aquilo, ele me deu uma chave. Falei, cara, você tem que ser muito bom na operação. E aí eu comecei a visitar esses franqueados brasileiros que eram muito bons na operação. E como eu gosto do livro do Stephen Covey, que é os 7 Franqueábitos, eu comecei, dessas visitas todas, visitar a melhor franqueada do metro quadrado. Por exemplo, esse cartaz aqui nasceu de uma franqueada que ela era uma melhor franqueada por reter talento e venda por funcionário. Ela tinha um cartaz colado, ela tinha um mural, onde tinha o sonho de cada funcionário. E todos os funcionários, mural dos sonhos. Todos os funcionários, está até no livro, todos os funcionários sabiam o sonho de cada funcionário. E ela criou uma energia onde todo mundo se ajudava a querer alcançar o sonho. Então ela criava meta e super meta, que o objetivo era o cara ganhar mais dinheiro para poder realizar o sonho. Da faxineira. De que teve exatamente. Tinha uma das funcionárias que o sonho dela era que o neto e a neta fizessem um curso de idioma, porque ela achava que inglês era importante. Então ela ajudou, inclusive, fazendo parceria com a escola de idiomas na região, uma outra franqueada, para poder fazer curso para a funcionária dela mais barato e para a família. Olha isso. É sensacional. Lá na 300 Gestão, uma empresa lá do grupo, a gente usa esse mural de sonhos e é cada história. E aí todo mundo passa a fazer parte dela, né? De conquista mesmo, de coisas simples, né? Porque você tem a faxineira, você tem gente simples, pessoas simples e humildes que estão ali, que às vezes o sonho dela é um telhado, um piso na casa, acabar com uma goteira, né? Ou pintar a parede, coisas assim que você fala, meu Deus, E a pessoa tem que construir o caminho. Elas se envolvem e todos se envolvem na causa. É super bacana. E aí comecei a ver esse tipo de gesto, só que ela, então, não é que ela... eu um dia fiz uma reunião para saber o sonho da equipe. Não é só fazer reunião, isso é uma atitude legal. Mas ela tem um programa desse mural que ela troca e vai trocando e vai refazendo. É o hábito de conhecer, contribuir e ajudar a realizar o sonho. E aí nasceu a ideia de criar os 7 franqueados. E aí eu abri, por que 7? Porque eu quis. Não tem nenhuma lógica. Eu ia perguntar, no nosso cafezinho eu ia perguntar, mas de onde que saiu o 7? É porque é um número cabalístico, primeiro é bonito? Quando eu jogava, eu já fui até, por que parece, fui até ter usava a camisa 7. Quando chegou no 7, falei, cara, acho que eu achei os 7 principais. Tem uma novidade que eu vou contar depois, que é sobre o 8º hábito, mas aí, dito isso, eu percebi, quando eu comecei a começar... Ele não consegue segurar a língua, né? Porque ele falou, não vou falar do 8º hábito. Agora ele já falou, mas é para deixar a curiosidade. E aí, mas também teve uma coisa meio de pesquisa, né? Quando começou a se repetir e parou de ter coisa nova, eu comecei a achar que eu cheguei. E aí eu comecei a bater no 7 com esses caras. Eu percebi que todos esses franqueados de alta performance têm esses 7 hábitos. E às vezes não é que ele, tipo assim, não é que ele faz, mas ele entende que é importante. E se ele entende que é importante, isso faz parte do cotidiano da operação dele. Então aí que vai desde... Os 2 primeiros são muito polêmicos, tá? Que o primeiro é engajar-se com a marca. Todo franqueado de alta performance adora a marca que ele tem. E quando ele não gosta, ele sai. E eu falo sem dó. Eu acho que esse parece simples, mas não é, né? Porque o que a gente visita de franqueado, o que a gente vê de franqueado, infelizmente... eu não saio porque eu tô preso. Então assim...
ele não brilha os olhos com a marca. Ele não entende que a marca é dele. Porque o franqueado de alta performance, eu entendo que ele vai entender que a marca é dele também. Sem ser, mas é dele. Ele trata como construir se fosse. A marca. Ele tem orgulho daquela marca, ele não deixa que falem mal, ele não deixa que critiquem, ele protege a marca. Infelizmente, tem comportamentos de franqueados que estão na marca e você pergunta se gosta e tal. De vez em quando acerta. É duro, né? Mas... E aí, você falou disso, né? Que defende a marca. Uma vez eu vi uma franqueada falando o seguinte, cara, quando o franqueador erra, ele erra, tá? E não erra pouco. Mas quando ele erra, tem 2 tipos de franqueado. Aquele no grupo de WhatsApp que começa, tá vendo essa porcaria tal? E aquele que fala assim, Lucien, cara, você errou aqui, fulano, você errou. Vamos corrigir isso rápido para poder não ter tanto problema. Porque é sua marca também. Se aquele negócio reverbera... Quem que é prejudicado? O franqueador e você também. Entender que você pode ser... 4, né? O 2, que é o trabalha com e para a franqueadora. Mas tem o procurar soluções não culpadas. O 4 é aquele que... Relacionado a céus. Eu não vendo porque tá chovendo, não vendo porque fechou a loja e tal. Vamos ler cada um, só para o pessoal... Vamos, para matar a curiosidade. Aí o pessoal tem que pesquisar. Vai estar muito lá. Tá o link embaixo. Engajar-se com a marca. O hábito 2, trabalhar com e para o franqueador. Hábito 3, motivar e valorizar a equipe. Hábito 4, procurar soluções não culpadas. Isso eu acho esse para mim é o da vida, vale para a vida esse. Demais. Hábito 5, desenvolver e investir em ações locais. Muito importante para a franquia, né? Hábito 6, investir e reinvestir em capacitação. E a pessoal, tá? Essa sexta é muito legal, quer dizer, o cara vira franqueado, ele fica dentro da operação. Meu amigo, vá para o mundo. Você não pode parar de se capacitar. Eu faço uma brincadeira, eu peço para o franqueado levantar a mão, qual foi o último curso de capacitação que você fez nos últimos 6 meses depois que você comprou a franquia? Nem 10% levanta a mão. Eu lá, quando a gente vai formatar a franquia, lá na 300 Consultoria, eu já coloco em 99% das projeções de franqueado uma linha de provisão de treinamento, capacitação pessoal. Tem que ter. Porque é independente da franqueadora, mas a pessoal, do franqueado. E eu te cortei, Lúcio. E o 7 é pensar grande. O 7 é pensar grande, que é essencial também. E esse pensar grande é muito bacana, porque não é ter muito mais lógica. É lógico que é legal o cara crescer e eu incentivo o crescimento para quem tem capacidade e perfil, tá? Depois tem uma pesquisa bacana que a gente fez, que eu dividi o franqueado em 4 perfis de franqueado. Pode falar um pouquinho sobre ele. Mas o pensar grande não é só o número de lojas. É você ter uma estrutura de empresa grande. Então é ter processo de contratação, é ter programa de carreira, é ter um processo de meritocracia, é você ter metas, um programa de incentivo de vendas. Independente de ter 1 ou 10 lojas, você tem que ter um pensamento de empresa e não de empresa de empresa. É empresa, porque senão você vai ser o franqueado mediano, desculpa o termo, assim, do médio para baixo. Assim, se você só fizer o que você acha que é o básico, você vai ser sempre básico. É o tal do barriga no balcão, né? Que é uma característica que é bonita de se falar quando a gente pensa em rede, que cada unidade tem seu dono, mas se o franqueado não entender que a unidade precisa funcionar sem que ele coloque a barriga no balcão, e para isso ele precisa evoluir, não é de um dia para o outro, não, né? É uma construção. Ele precisa construir processos, ele precisa construir o funcionamento, a cultura para que isso funcione. Ele vai ficar sempre sendo medíocre, como você disse aí. Vou pegar um pouquinho do gancho desse hábito 7 que você falou aí agora. Vou deixar um pouquinho de lado o livro. Você tem esse livro, tem outros livros também, né? Marketing para franquia. Marketing para franquia. E depois a gente tem que voltar no community. Não, eu quero investir, que a gente não tem tanto tempo mais, assim, mas eu quero investir um pouco, é a grande pegada do Denis, que trabalha muito com a parte de multifranqueados. Né? Com os multifranqueados, tem os eventos que você faz, né, de multifranqueados aqui, que são super legais. Eu venho vivi nos Estados Unidos muito tempo, fui dono de franqueadora nos Estados Unidos e vejo que há uma diferença grande do mercado americano para cá. A gente estava conversando antes de começar o podcast da diferença do tamanho do mercado americano para o mercado brasileiro. E se você vê bem, a quantidade de franqueadores que existem nos Estados Unidos não é muito maior do que no Brasil. Não é igual. Né? Mas é um mercado 20 vezes maior pelos seus números, né? Você falou que lá o mercado fatura 6 trilhões de reais
E aqui no Brasil fatura 300 bi. Aqui no Brasil são 280, se não me engano, bilhões de faturamento. O mercado americano são 6 trilhões de reais, que 5,8 trilhões de reais. Tem um número legal que até o André Friedner que trouxe, que é um amigo, parceiro, ex-presidente da BF. Gente boa demais. Gente boa demais, outro craque, aprendo com ele diariamente, faz parte do conselho da community também. E ele trouxe um número que é muito bacana, que é os 200 maiores franqueados, não é franqueadores, franqueados americanos faturam mais que o setor de franquia brasileiro inteiro. Os 200 maiores franqueados. Os números são reais. E o que faz... E o franqueado fatura 7, 8 vezes mais... Uma operação franqueada fatura 7, 8 vezes mais que uma operação franqueada brasileira. O franqueado americano, ele tem um pouco do que eu falei aqui, desses franqueados na veia. Ele olha o negócio de cima, ele olha o negócio como um negócio, como uma corporação. Ele é sim, a atividade principal dele, a franquia, mas ele opera 50, 100, 200, 300 mil lojas. É que eu acho que é top-down e até interessante, porque começa por aqui no não sei se você fez de propósito. É quase uma construção. Uma importância, mas é uma construção, porque esse para mim, ele está muito relacionado à confiança. Muito. E quando a gente confia, e eu acho que o mercado americano e mercados mais evoluídos tendem a ter um nível de confiança nas empresas, nas pessoas, nos negócios, nas relações, em tudo maior, né? Quando a gente confia, tudo tende a acontecer melhor. Sim. E eu acredito que quando você fala que está incorporado é porque lá eles confiam na franqueadora, eles trabalham juntos, eles confiam no time, confiam na relação jurídica, confiam no mercado, confiam nos produtos, confiam nos fornecedores. Então tem uma relação de confiança que faz a roda girar, né? Sabia que existe uma plataforma em que você consegue monitorar tudo de todas as suas unidades e como que está cada um dos seus atendimentos? Não é preciso você estar sempre presente em seu negócio. Você consegue ter esse monitoramento através da plataforma da Seu Cliente Oculto. Uma pessoa vai até a sua unidade tirando foto, explicando detalhadamente como foi o atendimento. Você tem os principais insights para melhorar a experiência do cliente em toda a sua rede. Conheça mais no site da Seu Cliente Oculto. Só fazer um adendo desse pensar grande que você falou, né? A pessoa já cria essa estrutura assim para ser grande. Aí se tornar grande fica mais fácil. Exato. Né? Você assim, você não fica grande, você se torna grande. Ele vai ter menos dor, vai resolvendo os problemas, vai tirando o que a franquia te permite, né, te ter tempo para você fazer coisas que normalmente você não teria. A questão de multifranqueados, dos primeiros contatos com franquia que eu tive na minha vida, estudei numa faculdade nos Estados Unidos. Eu cheguei as primeiras vezes lá para fazer um lanche, você tinha a cafeteria da faculdade e tinha um court, assim, com vários franqueados, né? Com várias franquias, quer dizer... Várias marcas. Eu lembro que tinha um Subway, tinha um Starbucks, eu tenho certeza que tinha, não sei se tinha um Burger King ou um Popeye, alguma coisa uma assim. Dennis, uma High Hop. Não, mas eu sei que tinha umas 6 marcas assim lá. Aí eu perguntei pro pessoal, 6 marcas, como é que funciona isso tudo? Tudo mesmo dono? A mesma estrutura, o mesmo dono. Aí é o mesmo cara, não, é um dono só. E ele deve ter umas 20 dessas nos Estados Unidos. Ainda tem isso, né? A gente está falando de algumas desmistificações aqui, né? De desmistificar o repasse, desmistificar você ter multimarca. Denis, pessoa física, a gente também não pode dar um passo na frente dos bois, né? Eu acho que o Brasil ainda está engatinhando nesse processo. O maior multifranqueado do Brasil tem 140 operações, que já é enorme. Que é muito grande. Estou falando mais de $500 million de faturamento. Mas assim... Boticário, mas independente disso, o maior franqueado americano fatura $2,5 bilhões. Estão falando de 12 bilhões de reais. Muito... Mas o que eu quero dizer é que a gente ainda tem uma linha muito grande agora, mas é uma consequência. Eu vou afirmar, se não for em 2027, em 2021 nós vamos ter o primeiro franqueado no Brasil que vai abrir capital na bolsa ou vai estar participando de um M&A, de um fundo de investimento comprando franqueado. E só para falar só para complementar o que você falou, existem alguns modelos. O americano ele é muito metódico. Então tem o franqueado que é monomarca,
que ele cresce com uma marca só. Depois tem o franqueado que ele é monossegmento, então eu cresço só em alimentação, cresço só em serviço, cresço só em moda. E eu tenho multifranqueado que ele é o shopping. Então ele pega um mall e ele tem, dentro daquele mall, ele tem 30, 40, 50 operações. Aí ele consegue ter uma gerente que roda as lojas, consegue ter um estoque centralizado. Tudo tem um ganho de escala. O desafio é saber aquilo que é o perfil. Qual que é o certo? Não tem certo e errado. Tem aquilo que você se propõe a fazer, se estrutura para tal. E tem até uma fala desse evento que nós estamos fazendo pós, que eu indico, tá? Vou fazer um pequeno merchan. Entra no site da Community, é de graça. Tem todo esse conteúdo lá na Community. Vamos deixar o site também aí descrito para vocês. Obrigado. E tem a minha missão de vida. Eu falo que eu enganei a minha esposa. Eu falei que quando eu fizesse 50 anos eu ia diminuir o ritmo. Não, eu vou diminuir o ritmo, tal, vou lá e abro uma empresa, né? Trabalho 16 horas por dia, mas eu nunca estive tão feliz. Tô me lembrando até quando eu comecei a MD, que é você poder acordar diariamente e saber que você está contribuindo com alguém e melhorar o seu negócio. E a Community, e até o Multi-Unit americano, que é esse que eu vou há 7 anos, esse ano nós levamos mais de 50 pessoas para lá, e ela soltou exatamente a frase que eu brinquei, que ela fez merchan: franchising é sobre community. É sobre uma comunidade, franqueador, franqueado e fornecedor. Tudo caminha junto. Se a gente entender isso, nós vamos ter um negócio mais de sucesso. Quando começa esse embate, é mais complexo. Agora, tem erros? Lógico que tem problemas, lógico que tem. É como superá-los. É isso aí, é não ficar no erro. E como que funciona a Community? A Community está nascendo, a Community é muito nova, ela é, como eu falei, é uma startup, onde os meus investidores e conselheiros são alguns dos maiores franqueados do Brasil, ou seja, como dizer, de mulher para mulher, Marisa, sabe? De franqueado para franqueado Community, né? Você ficou traumatizado lá atrás, né? Quando levantaram a mão e perguntou se você gostava e você não tinha franquia, agora você já estruturou o negócio, comunidade com franqueador. Com franqueado. E os meus sócios são franqueados, franqueador e fornecedor. E eles que são investidores do negócio, é uma comunidade que a primeira fase dela, que é a que está rodando 100%, é uma série de eventos. Então a gente tem o podcast, a gente tem o evento para Las Vegas. Já convido vocês para 2026 estar com a gente. Já convidei o Lúcio, o Luciano, quero convidar o Lúcio. Vale a pena. Você volta com outra cabeça. Você ouve que me cobrem isso no ano que vem, que eu não fizer esse podcast de novo. Eu tive na IFA ano passado e eu ia com muita frequência na IFA e eu falei, cara, eu vou parar de ir um pouco. Eu acho que vale a pena agora voltar. Me ouça, você vai ver. Inclusive, muito feliz que alguns franqueadores estão premiando o franqueado, mandando ele como prêmio. Inclusive, um deles foi a Bibi Calçados, mandando um beijo para a Valesca. Eu vi um franqueado da Anjos lá também, não sei se foi de prêmio, mas eu acho que é o Denis, o Daniel também. Denis, meu xará. Então tinha lá franqueados. A gente levou 38 marcas da nossa delegação. Foi muito legal mesmo. Mas dito isso, eu quero convidar vocês aí. Então, como a gente nasceu, então tem esse evento em Las Vegas, tem os pós, que até como eu estou aqui em BH, com muito orgulho, nós estamos rodando o Brasil levando esse pós, para não ficar só em São Paulo e Rio, BH, Salvador, estamos levando esse conteúdo fisicamente, mesmo que eu ainda sou como os maias faziam, sabe, de olhar olho no olho e tal. Existe mais isso, né? A gente tem um grande evento, não sei quando esse podcast vai estar no ar, espero que antes de setembro, então certamente, quero convidar quem está nos ouvindo. Já vamos convidar. 16 de setembro, esse caso vai ser em São Paulo, que é o maior congresso de franqueados do do Brasil. O do mundo é esse do Multi, é inspirado no maior congresso do mundo, que é o nosso, que o ano passado levou 700 pessoas, mais de 400 franqueados, grupos muito de franqueados, com mais de, mas não me engano, tinha 8 mil operações representadas lá. E uma engraçada, eu fiz uma pergunta de quem estava lá, se ele pretende abrir mais franquia. 70% disseram que iam abrir franquia nos próximos 6 meses. Então, é um evento com um foco de positivismo, de o franchising que deu certo. Eu não estou aqui para enganar, dizer que não tem problema. Lógico que tem, mas tem muita gente fazendo bem feito e a gente quer inspirar nisso. Eu lembro uma IFA foi a IFA que eu fui, que eu conversei com um cara que inspirou um filme da Sandra Bullock.
Ele é franqueado, ele é multifranqueado. Ele foi numa convenção da BF também. Esse é o nome dele agora. E ele é um multifranqueado. Ele é multifranqueado, tem várias franquias lá. E foi super legal que ele fez uma palestra, falou sobre esse caso. Foi na IFA. Ele é muito bom. Figuraça. Ele fala que a mulher dele é aquilo mesmo. Vale a pena mesmo e eu recomendo. E a gente já está com a nossa delegação. Convido vocês a estarem com a gente. Inclusive, o franqueador quiser premiar, conversa, porque a gente, inclusive, lá no evento, a gente faz um momento de fala. Por que ele tá lá? Porque ele conquistou aquilo. Meritocracia. Ele conquistou tá lá. Premiação. É isso aí. Franqueado que estiver vendo, chama a atenção do seu franqueador para abrir o olho para o multifranqueado. Até você falou 70% queriam comprar mais uma franquia, se eu não me engano. Mais uma operação. Saiu um dado lá na Multi-Unit agora em Las Vegas, que 70% das franquias, da venda de franquias americanas, de 21 a 24, foi para algum franqueado, ou seja, foi para uma multifranquia. Você vê como que lá, que é um mercado que está bem consolidado, a gente acabou de falar, consolidado, bem na nossa frente, como que já é uma tendência. 70% das vendas de franquias foram para quem já era franqueado. E eu faço uma provocação, tá? Eu estou em alguns conselhos de franqueador e uma das minhas missões é entender como é que a gente atrai esses multifranqueados e como é que eu ajudo principalmente o meu franqueado a entender o papel dele a se tornar um franqueado de alta performance. Então, o meu papel nesses conselhos é muito nisso. Como é que a gente consegue ajudar o franqueado a se desenvolver, a tirar um pouco, estar tão no balcão e se profissionalizar e a criar processo, metodologia, mas isso, querido franqueado, também depende de você querer. A franqueadora vai te facilitar, mas não vai fazer por você. Mas você querendo, tem muitos caminhos aí. Hoje o franqueado ele se associa à community? Na verdade, não se associa, não tem custo nenhum. A única coisa é um cadastro que você faz para receber esse conteúdo. A gente eu acabei não falando, toda segunda-feira a gente tem um Radar Franquias, que é o que acontece no franchise, passa por aqui, com conteúdo para te ajudar a performar melhor. É uma dica, é um insight, é uma entrevista, vai estar lá o nosso bate-papo aqui. Bacana. É sempre alguma coisa que vai trazer algum insight para você, é de graça. A gente tem sim alguns eventos que acabam sendo cobrados, como por exemplo o Somos Multi, que é o evento de setembro, a viagem para Las Vegas, mas o nosso podcast, e vai ter uma novidade grande aí em breve de um espaço para você, franqueado, estar com a gente de outras maneiras. Mas o principal agora é fomentar essa troca, fomentar essa inspiração de aprender com outros franqueados. E descobrir o 8º hábito, né? Em ele breve não fala de jeito nenhum. Eu tô pensando aqui o que a gente prometeu durante o episódio, que você falou que ia falar e a gente não falou. É o 8º hábito, tal do 8º hábito. Tem mais uma coisa, algum caso aí que a gente ficou de contar e não contou. Eu volto aqui outra vez quando lembrar. Mas então, para finalizar, Denis... Passa rápido, né? Passa. Aqui assim, eu falo que se tiver alguém na esteira, já tá com a língua de fora, porque a gente vai indo... Pegar um trânsito, vai com uma estrada, ouve a gente, ouve o podcast na estrada. Tem muita gente aí que já quer entrar no mundo de franquias, mas quem já tá no mundo de franquias aí, se quiser crescer, quiser os conselhos que a gente tem para você se tornar um franqueado de alta performance, como você diz no livro... Compre aí. Onde que está disponível? Aonde, Denis, para comprar? Na Amazon, para quem gosta, todas as plataformas digitais, está na Amazon, está na Apple Book, está na... Digital Book também? Como Digital Book, livro digital. E a gente tem um site que é o www.md.com.br/7, que a gente também comercializa. Inclusive, eu estava comentando, né, fazendo um rápido merchan, os franqueadores estão dando o livro para os franqueados, então a gente também customiza. De novo, ele é um livro de nicho, não é um livro... Eu estou até muito feliz, a gente bateu 10 mil cópias. Falam que 5 mil é best-seller no Brasil, ainda mais um livro tão nichado. Eu estou muito, muito, muito feliz mesmo de poder saber que está rodando aí na mão de quase 10 mil pessoas que estão lendo, e um prazer gigantesco poder ajudar. Me chama no Instagram também. O livro tem uma história interessante. Instagram, passa aí pro pessoal. É o meu mesmo. Tem o da Community, que é Community com 2 M's, tá? Community, não tem o Y, é um trocadilho, tá? Porque eu queria juntar com múltiplas unidades, né? Community e também ter o som de Community. Então a gente brincou numa trocadilho infame de com múltiplas units. E a gente deixou sem o S para poder não botar nem o Y e ficar Community. E é um trocadilho. Eu gosto de trocadilho, né? O MD, hábitos, né? Make a difference. E que a gente também fala muito isso. Eu não tô lá para fazer comunicação, fazer a diferença no seu negócio. E o site do grupo? Do grupo MD é md.com.br. Eu sou antigão, né? md.com.br. Só md.com.br você já vai achar a gente. E o seu pessoal tem alguma coisa lá ou você posta...
Sabe que muita gente me incentiva a abrir meu Instagram, né? Agora eu acabei abrindo, então eu comecei a botar alguns conteúdos lá, mas é meio recente. Então é Denis Santini mesmo. É um prazer poder ajudar, contribuir. Então vamos ver agora. Pega esse livro aí, Lúcio. Tem um livro selado que o Denis deixou aqui. Tá aqui, nossos vamos lançar aqui agora. Olha se vocês estão de acordo. O primeiro que vê esse podcast até agora, que a gente já está indo pro encerramento, que só vai saber se ele vê, né? Porque eu vou falar agora a regra. Final, né? Que fizer um post no Instagram marcando o Denis, a community, o podcast, o Lúcio, o Antônio Bortoleto e eu. A gente vai deixar os arrobas embaixo aí. O primeiro que fizer marcar a gente vai ganhar o livro. Tem que falar o quê? Eu quero o livro? Só fazer o post. Faz o post que assistiu o podcast. Se gostou, não gostou. Bem, se não gostou, não fala não. Só se gostou. Não, fala só pra mim. Manda no privado. Se não gostou, manda no privado pra gente aprender, né? Mas o que a gente não gosta é que os haters... Esse livro pode ser seu. A gente deleta, não tem problema nenhum. Esse livro pode ser seu. Posta lá que a gente vai mandar. Isso aí. Ô, gente, eu agradecer. Que delícia. Mais uma vez você estar aqui, viu, Denis? É difícil, né? Porque é muito assunto, é muita experiência. O cara tem... começou no banco, gerente de banco. Trabalhou com atleta. Paulo César Mauro. Depois montou uma agência. Montou uma agência de uma TCC, de um trabalho de conclusão de curso. Atende as principais franqueadoras, as principais marcas aí do Brasil, referência. Virou franqueado, é professor, franqueado, multifranqueado, né, de vários negócios. Montou uma comunidade de multifranqueados. Está focado nisso agora, trazendo um conhecimento de ponta. Então, escritor, é difícil caber tudo em um podcast. A gente tem que falar mais um pouquinho. Obrigado, viu, Denis? Prazerzão estar aqui, demais. Sempre bem-vindo aqui. Vamos participar do podcast da Havan. Vamos fazer um collab. Fazer um collab. Eu adorei a ideia. Vamos lá, a gente faz. A Havan, sabe que o pessoal do Kumon levou ela por de galinha, Sankasek levou ela para a convenção, Budispa, dia 7 vai estar no Budispa. A gente tem levado a Havan em convenções também, mas vamos marcar, ou se ela passar por aqui, eu aviso, se for para São Paulo, a gente já faz em São Paulo. Tamo junto. Bacana demais. Bem, obrigado. Quer deixar alguma mensagem aí para quem está nos ouvindo até agora? Eu gosto de deixar uma mensagem. Se você é franqueado e busca crescer, cara, converse com outros franqueados, participe dos eventos da franqueadora, vá nas convenções, descubra os melhores franqueados, troca uma ideia com ele. O poder do relacionamento é incrível. Então, eu queria deixar um recado que é troque e também forneça, até abra suas operações para poder convidar as pessoas, porque é uma via de mão dupla. Então, essa troca é maravilhosa, é um caminho sem volta. É um hábito que você não vai mais deixar de ter. Isso aí, galera. Obrigado mais uma vez. Se gostou, curta, compartilha. E vai ser um prazer trazer novos episódios para você. Um abraço e um beijo a todos e até mais. Valeu, Denis. Muito bem.